Boa noite para todos. Vamos ao 6º episódio da série Quem Sou Eu? Então, episódio passado eu falei até a chegada da Estácio. Eu falei a década de 90, que foi uma década complicada, difícil, onde eu me reinventei. Como eu me reinventei, eu era arquiteto e vou passar a ser professor. E foram 18 anos dentro do magistério, algo que gratificante, excelente, fantástico. Vou contar como foi essa historinha até a hora que eu saio da Estácio. Então, vamos lá hoje falar da Estácio. 99, eu acho que eu já comentei isso no capítulo passado. Viviane Barreira me mandou procurar o Anderson Guimarães e eu fui ser professor da Estácio. No dia que eu encontrei com ele, eu sentei na mesa em frente a ele. Ele continuou olhando os papéis, olhando o currículo. Espero que tenha sido o currículo, acho que sim, porque ele me botou lá dentro. E falou que eu começaria na semana seguinte. Se era uma sexta, eu começaria na segunda, algo assim. E eu fui. Comecei a dar aula numa segunda de manhã. Acho que a turma da manhã. A turma da noite é que foi sexta, foi a turma da manhã. Aula de propaganda e marketing. Era, como é que se diz? Marketing na web. E o programa da aula era HTML. Pô, talvez de todas as turmas que eu peguei na Estácio, todas as aulas que eu dei, essa foi a pior turma. Não pela turma em si, a turma foi ótima. O problema é como é que você pega um cara de marketing e ensina HTML. Foi um desastre total. O pessoal aprendeu porque era obrigado a aprender e passou porque tinha que passar. O último período do curso, quer dizer, 5º período, tinha que passar, não ia ficar reprovado com de HTML. Eu cheguei pro Anderson, para ter uma ideia, 2 semanas depois ele aparece na sala e dá tchauzinho, quer dizer, era uma bagunça generalizada. Aí eu cheguei pro Anderson no período seguinte, ele disse que eu ia continuar, eu falei se eu podia mudar o curso, a matéria, eu não ia dar HTML, eu ia dar marketing na web. Eu mudei, só que ele me deu uma turma. A segunda turma talvez tenha sido a maior experiência e a mais gratificante de todas as experiências. Apesar de que eu gratifiquei muito na universidade. Me deu uma turma na sexta-noite no Bispo, com quase 100 alunos, 90 e poucos alunos. Imagina. Caramba. Meu dia de aula, ninguém. Semana seguinte, a outra sexta, ninguém. Terceira sexta apareceram 3 gaiatos, 3 pessoas na sala. E eu falei, olha gente, 3 pessoas, não vou, a turma tem 90 alunos, como é que eu vou dar aula para 3? E outra coisa, a partir de semana que vem, quem não vier está reprovado com 4 faltas. Bom, o que aconteceu? Na semana seguinte a turma lotada, né? Um desastre, não falando para cada lado, as salas do Bispo eram grandes, uma doideira que eu nunca passei pelaquilo, eu não conseguia falar, as pessoas não ligavam, as salas do Bispo eram grandes, então tinha um tablado, você ficava no alto, era quadro para os 3 paredes de quadro, era uma coisa de maluco, e eu tentando, a primeira aula foi um horror, a segunda aula pior ainda, aí na terceira aula eu entrei e fiquei quieto, não falei nada, a turma falando de costas, um salseiro, aí eu não fiquei quieto, peguei uma cadeira, sentei no meio da sala. Daqui a pouco eu só vi o nego se olhando, daqui a pouco tava todo mundo quietinho, aí eu levantei e fui pra sala, agora eu vou tentar dar aula, né? Bom, vamos encurtar a história, né? No final do período eu fui homenageado por essa turma, foi a primeira turma que eu fui homenageado, foi a segunda turma da Estácio, a primeira que eu fui homenageado. Eu perdi a conta de quantas turmas eu fui homenageado. Então foi bacana, foi gratificante, aquilo foi muito, muito, muito bom. Me lembro até hoje da formatura, foi lá no campus do Bispo mesmo. E por aí foi, no ano seguinte, depois dessa turma, o Anderson Guimarães me convidou em 2000, se eu não queria, isso foi em 99, em 2000, se eu não queria ser coordenador adjunto no campus Jacarepaguá, e fui lá eu para Jacarepaguá ser coordenador adjunto, sabendo o que eu ia fazer da vida, não tinha sala, não tinha nada, não tinha nem CIA, o CIA não existia, lá só tinham 2 turmas, uma que estava encerrando, que estava no 5º período, eu fui dar aula para essa turma,
e uma turma que poderia ser que começasse em março, quer dizer, não tinha certeza. Então só tinha uma turma. E eu fui lá para dar aula e virei coordenador. Eu me lembro que eu fui do Bispo me apresentar à turma porque eles estavam tendo uma aula de laboratório no Bispo. Eu posso errar as datas, tá? Porque é muito tempo. Mas de qualquer forma eu fui lá. E quando eu me apresentei, disse que ia ser o coordenador deles, eles quase me bateram, tacaram cadeira, foi uma coisa de maluco. Aí eu percebi que não era. Eu não fui pra lá porque eu era bonzinho, eu fui pra lá porque ninguém quis ir. E eu fui ser o coordenador. Fiquei quieto. Quando começaram as aulas, quem é que aparece para dar aula primeiro? Eu. Entrei na sala, a turma devia ter uns 40 alunos por aí. Quando o pessoal me viu, se assustou, porque eu não fui como coordenador, eu fui como professor, né? Aí eu me apresentei como professor, falei, disse que todo dia deixar um horário para a gente poder conversar. E... Bom, eu entendi por que a turma era assim revoltada, porque realmente eles estavam esquecidos lá no campus. Uma coisa complicadíssima. A gente não conseguia sentar nas cadeiras que eram de criança. Então vocês imaginam que foi passar 5 períodos assim. E eu consegui acalmar a turma, eu consegui resolver o problema da turma. A turma de primeiro período montou com quase 100 alunos. E para encurtar, é evidente, senão são 18 anos, eu vou ficar, todas as turmas, eu vou ficar maluco aqui. Essa turma também foi homenageada com uma condição. Eu não ia como representante da Estácio. Eu ia como professor e não podia ir levar nada da Estácio. Porque eles não queriam conversa com a Estácio. Mas eu fui homenageado pelo trabalho que eu consegui fazer com ele. Foi muito bom também, maravilhoso. Foi numa casa de festa em Jacarepaguá, foi incrível. E a primeira turma vingou, com quase 100 alunos. Quando ela foi para o segundo período, só teve perda de 3 alunos. Entrou uma outra turma de novo de primeiro período, com mais um caminhão de gente, e eu consegui fazer isso. Quando as 2 turmas vingaram, quer dizer, segundo e terceiro, abriu uma terceira turma, e o falecido Calil precisava, pediram a ele se não tinha ninguém para a diretoria do Politécnico. E o Calil me indicou. O Carlos Xavier, que era o diretor-geral, precisava de alguém que soubesse de informática e conhecesse o sistema. E o Calil me indicou pelo que eu estava fazendo no campus, com 2, 3 turmas. Lá fui eu para a cidade para ser diretor da Estácio, fazer parte da diretoria da Estácio. Quando cheguei lá, eu vi que o problema era maior ainda. E eu comecei a futucar, mexer daqui e dali. Eu só pedi uma coisa ao Xavier, me dá 3 meses para entender o problema, que o problema era gigante. Aí ele deixou comigo e disse, olha, daqui a 3 meses realmente eu tenho uma reunião com toda a equipe do Politécnico, todos os coordenadores gerais, com todo mundo. Aí eu vou apresentar que você entrou como coordenador, entrei como coordenador de controle acadêmico. Quer dizer, eu entrei acima do coordenador Anderson, que me botou dentro da Estácio. Eu falei, tá bom, me dá esse 3 meses. Enquanto ele me deu o CIA para conversar, que o CIA ia entrar no ar naquele ano, 2001, o CIA ia entrar no ar. E eu fui tomar conta do CIA. Bom, o CIA não entrou no ar. Bom, quando ele me mandou ver como é que é o CIA, o sistema que ia entrar no ar, uma pessoa para tirar um certificado, qualquer coisa, levava 3, 4, 5 horas, imagina, uma droga. Eu consegui brecar aquilo, não entrou no ar, levou 1 ano para entrar no ar, a gente estava em Copacabana fazendo as coisas. E a segunda coisa que me pediu para planificar todo o Politécnico. Eu botei cada turma, a quantidade de alunos, cada campus, uma coisa de uma planilha louca, e mostrava que, um exemplo, o próprio Anderson Guimarães, no curso de propaganda e marketing, era o melhor curso da universidade, o curso tinha mais gente na universidade, entravam, sei lá, 3, 4 turmas de 300 alunos, 400 alunos no total, era a quantidade, e terminava com 5, 6. Por quê? Porque se começasse com 300, com 100 e terminasse com 1, tanto faz, ele ganhava um percentual fixo por curso. Então eu comecei a mostrar que não estava certo, que era a hora da Estácio encampar esses cursos. Tinham 3 donos de curso, Anderson Guimarães, Ricardo Portela e Mauro Osório. Mauro Osório nunca mais falou comigo, ficou louco da vida. Ricardo Portela, ainda trabalhei com ele, o Anderson também ficou meio zangado comigo. Não era para menos, perder a galinha dos ovos de ouro. Nesse mesmo período eu me casei pela 3ª vez. E tudo mudou, foi um turbilhão de problemas. E eu comecei com coordenador acadêmico, fiquei lá 1 ano, até que eu briguei com o diretor acadêmico.
O diretor acadêmico, esqueci o nome dele, Pedro Vieira. Pedro Vieira, um belo dia ele chega, eu tinha que autorizar o CIA ia entrar no ar, final do ano. E o Pedro me manda aí lá pro Terra Encantada para validar aquilo. O rapaz lá que estava validando falou: ó, você tem que validar agora o seguinte, final do período, todo professor tem que entregar as pautas assinadas, fechado, sistema, tudo bonitinho. Eu falei: eu não vou validar isso. O Pedro deixa as pessoas chegarem lá no período seguinte para entregar a prova. Como é que eu vou validar isso? Ponto. Correu uma fofoca danada, o Pedro ficou zangado comigo, queria minha demissão. E eu acabei saindo da diretoria do Politécnico. O Carlos, como é que se diz? O Carlos Xavier me mandou de volta para Jacarepaguá para não me demitir, eu não saí da Estácio. E no ano seguinte saiu o Pedro Vieira da Estácio. Tava tudo errado o que ele fazia. E eu voltei para campus lá de Jacarepaguá, fiquei mais um ano na coordenação acadêmica de Jacarepaguá. Eu voltei para o cargo do Calil, que tinha falecido. Acho que não sei se ele já tinha falecido ou se não estava mais lá, mas ele faleceu um pouco depois. E dali eu consegui ir para o Nova América, dar aula no Nova América em 2000 e pouquinho. E eu fui para lá e comecei a dar aula em vários cursos, com um monte de gente diferente. E comecei a dar aula de informática também, então aumentei a quantidade de coisas. E até que eu fui convidado para ser coordenador de sistemas para web. Sistema para web era um cursinho desse tamaninho que só tinha no Centro e no Nova América. O Centro acabou. E só ia ter no Nova América, tinha que terminar as turmas que existiam. Lá fui eu. Só que no sistema não acabaram com o curso, então a gente ofereceu de novo. Então eu tinha 2 turmas de 4º e 5º período, eu comecei a abrir o primeiro período de novo, depois abri o segundo, o terceiro e por aí foi. E o curso Sistema para Internet, não sei hoje, mas deve estar lá até hoje, porque eu consegui fazer aquele curso andar de novo. E foi bacana, a gente criou o escritório modelo, foi legal, foi um trabalho muito bom. Aí a Beth, que era a diretora acadêmica do campus, chegou para mim: Antônio, por que você pode me fazer um favor? Por que você não fica coordenando agora jogos digitais? Que ele vai vir de Madureira para cá. E você tomaria conta disso. Não me lembro as datas direito. Eu tenho isso naquele organograma que eu fiz, mas... E eu acabei indo para jogos digitais. E veio de Madureira, não era à toa que vinha de Madureira, estava um carnaval, aquilo estava horroroso, aquilo. E eu consegui, comecei, jogos digitais começou a crescer de uma tal maneira no campus, que foi muito bom. E eu acabei como coordenador do curso, fui, como é que se diz, escritório modelo de jogos, foi a primeira universidade que teve um escritório modelo de jogos, a gente produzia jogo dentro do coisa. Foi muito bacana, a gente fez concurso de equipes para fazer jogo em um dia, foi muito legal, a gente fez um trabalho muito intenso. Até que deixa eu pegar aqui o meu... eu não botei. Até que, acho que foi 2013. Pra tu ver quanto tempo passou dentro da universidade. Até que em 2013, como é que se diz? Como é que eu vou explicar? Em 2013, o Carlos Xavier, encontrei com o Carlos Xavier. Eu estou olhando aqui que eu estou procurando aqui o arquivo que eu vou abrir. Eu encontrei com o Carlos Xavier em 2013. Deixa eu só achar. Foi, de 2013. Tá aqui. Em 2013, o Carlos Xavier, encontrei com ele no elevador da Estácio. Estava fazendo gravação de aula à distância, de EAD. Eu já estava metido nesse bolo todo. E como é que se diz? O Carlos Xavier: pô, você tá na Estácio ainda? Eu falei: tô até hoje, não saí daqui. Ele tinha saído, o Politécnico tinha mudado, a diretoria passou a ser uma diretoria só, não tinha razão de ter diretoria de graduação, diretoria de Politécnico, se extinguiu aquilo tudo, ele saiu. Aí ele voltou, porque ele estava criando o Pronatec. Quando ele me viu: porra, então vem trabalhar comigo. E eu fui para a diretoria do Pronatec. Fiquei com a área de design interiores, área de desenho de arquitetura, de edificações, de tudo. Fui ser coordenador dele em 2013. A gente criou todo o Pronatec da Estácio, não tinha nada, era zero, era uma confusão danada. A gente criou. Não com a intenção de ser Pronatec, a intenção era ser segundo grau, que hoje a Estácio tem o segundo grau. O pessoal que estiver estudando no segundo grau da Estácio vai ter um tecnólogo, e esse tecnólogo todo foi montado por nós, meu nome aparece assinado lá. E eu fiz o Pronatec com tudo isso. Foi muito bacana, muito gostoso, foi interessantíssimo.
que mais que eu queria falar? Eu fiz uma pós em gestão em 2008. A Estácio estava obrigando todo mundo a ter pós, eu não tinha, só tinha graduação. Eu fui fazer a pós. Eu fui dar aula no design industrial com, como é que se diz, Aníbal, gente bacana. O SH7, esse logo, foi um concurso de projeto que eu e o Aníbal fizemos dentro da Estácio, saiu isso. Eu não sei onde estão mais os projetos, mas eu tinha os projetos, foi muito bacana. A gente fez premiação, a gente fazia esse burburinho lá dentro. E o que mais? Eu fui para isto, eu comecei um mestrado, que eu nunca acabei, até que eu acho, se eu não me falha a memória, foi nesta época, 2010, 2011, eu fui para arquitetura. Meu grande sonho. Pedi várias vezes a coordenadora, a Adriana, nunca me chamou. Até que um belo dia o Milazzo era coordenador de arquitetura do centro. E perguntou a Aníbal que precisava de alguém. E o Aníbal falou: pô, chama o Antônio é arquiteto. E ele me chamou para dar aula no Centro 4 de arquitetura. Pô, foi a minha paixão. Ali, um belo dia, eu estava na Barra para análise de sistemas com a Vanilde. Aí chega o Cadu e falou para mim, na frente da Vanilde: Vanilde, eu vou roubar esse cara de você. Ela falou negativo e começaram a discutir, os dois brincando, né? E ele perguntou: você quer vir mesmo dar aula na arquitetura? Eu falei: lógico que quero, cara. Eu tô brigando por isso. Eu peguei uma turminha no centro. Ele falou: então eu vou te mandar para, como é que se diz? Petrópolis. Eu olhei pra cara dele, sério. Eu falei: meu Deus, o que eu faço agora? Se eu disser não, ele não vai dar uma turma nenhuma. Eu falei: vambora, vou. E olha, foi o melhor campus que eu dei aula na minha vida, foi Petrópolis. Eu sou apaixonado por aquele campo, tudo lá de dentro. Caramba, fiz minha vida na arquitetura lá, também no Rio. Mas lá foi incrível. Pessoas fantásticas. Foi um trabalho gratificante ao extremo. Até hoje eu queria voltar para lá. Aluguei casa lá. Eu dormia lá 2 dias na semana. Era fantástico. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E tudo isso foi andando. Foi o EAD. O EAD também foi uma coisa incrível. Participei de quase tudo no EAD. Montamos. Eu lembro ainda que veio uma comissão do MEC para análise de sistemas. E ela veio com um conceito na cabeça: não vamos aprovar a análise de sistemas online. Aí sentou eu, Anitta, que acho que também já saiu da Estácio, e provamos por A mais B que o aluno do EAD, análise de sistemas, estuda mais que o aluno do EAD presencial. E a gente conseguiu fazer essa médica. Os caras ficaram assim: caramba! E aprovaram com nota 5 o análise de sistemas online. O presencial era 4. Então, para vocês verem como é que a gente fazia, a gente tinha uma interferência dentro da universidade muito grande. A gente trabalhava muito dentro daquela universidade. Eu ficava 18 horas quase na universidade. Eu entrava às 7 horas da manhã, saía às 11 horas da noite, quase que todos os dias. Teve uma reunião, que essa reunião eu não esqueço. Me chamaram, foi a Simone Marquesan, uma coisa. Simone, minha chefa, que eu chamava de chefa. Ela chegou: Antônio, eu vou te botar num grupo de, como é que se diz, de ensino. Eu falei: como assim num grupo de ensino? Ela falou: não, você vai ver. Você vai ter que estar no bispo dia tal, hora tal. Tá bom. Cheguei lá. Aí tava o cara lá falando, o diretor lá, sei lá nem quem. Eu conhecia ele de vista da Estácio esses anos todos. Conheci quase todo mundo na Estácio. E ele falou: não, porque aqui esse grupo que a gente está criando são de doutores e alguns mestres, com uma exceção. Eu olhei para a cara da Simone, eu quase esganei ela, que a exceção era eu. A única exceção é o Antônio, que só tem pós-graduação, mas ele, dentro da universidade, é o que todos. É unanimidade com os alunos. Como dizia o poeta, toda unanimidade é burra, mas, de qualquer forma, ele falou isso numa sala que só tinha doutor, lá tinha um monte de gente, e eu fiquei com aquela cara de vermelha mais ainda. Quase matei Simone. E eu fui fazer parte da diretoria de ensino. Foi nos últimos anos, que foi para 2016, mais ou menos. A gente estava começando a criar um novo sistema de ensino, que metade era híbrido, metade era presencial, metade online. Então, era um precursor do que está acontecendo hoje. Hoje é tudo online, né? Mas era um precursor do que estava acontecendo hoje. E ela me vai, aí eu estava um dia em Petrópolis, ela faz uma videoconferência com todo mundo, e eu estava lá.
E ela falou, eu só quero apresentar uma pessoa daqui que é país inteiro, Estácio, país inteiro. Eu só quero apresentar uma pessoa que está aqui, que é o Antônio, porque ele, para mim, aí começou a elogiar na frente de todo mundo. Ela era assim. A chefe, ela saiu também, uma pena. Fantástica, uma mulher altamente antipática, se você botar. Se ela me escutar isso, ela vai me bater. Mas era altamente, ninguém gostava dela. E eu adorava ela, porque tudo que ela me pediu eu fazia. Pronto. E ela sempre me tratou bem. Eu não tinha nenhuma regalia, não. Ela sempre me tratou bem. Mas tudo que ela me pediu eu fazia. E tentava fazer o mais rápido possível. Então eu sempre tinha um carinho por ela, porque ela sempre pedia as coisas. Evidente que ela não me pedia coisa boa, ela só pedia problema. Aí eu resolvia os problemas. Gente, foram anos fantásticos. Até que em 2016 eu comecei, foi mais ou menos na época da Croton, aquela história da Croton no meio do ano, que ela ia entrar, ia ser vendida para a Croton, e aí o governo não deixou. Mas ali começou a entrar muita gente nova na área da diretoria. E eu comecei a perceber uma coisa, o pessoal mais antigo, que criou a Estácio, na verdade a gente criou a Estácio, com eu e mais um monte de gente saiu em 2017. Eu em 2016 comecei a ver que a gente estava ficando para trás. Pessoal mais antigo, aconteceu um caso horroroso. Estava numa reunião dentro do campus Nova América, a Beth já tinha se aposentado, era diretora acadêmica. E ela chegou lá na hora da reunião e falou, gente, eu vim para cá para tentar ajudar, porque eu não aguento mais ficar em casa sem fazer nada. Aí uma menina nova, que era diretora do núcleo, onde estava a coisa, disse, não, a senhora não precisa mais ficar aqui não, porque inclusive aqui é uma reunião específica de funcionários da Estácio. Foi uma coisa deselegante, a Beth saiu quase que chorando, foi desagradável. E essa mesma pessoa, bom, mas aí em 2016 eu comecei a pensar, caramba, eu tenho que fazer alguma coisa, Estácio não vai, como é que se diz, durar muito tempo para mim, vai acabar. Eu comecei a me movimentar, eu tinha um terreno em Maricá, eu comecei a pensar, vou começar a fazer esse projeto, e foi quando eu chamei para trabalhar comigo, perguntei se ela queria, a Paloma Espata, que hoje trabalha comigo até hoje, desde 2016 até hoje, há 4 anos a gente trabalha junto, a gente bate cabeça junto, né? E eu comecei a voltar a me movimentar em arquitetura, não fiquei só com a universidade. Então eu fiz, deixa eu abrir aqui o PDF de novo, eu comecei a fazer um mestrado, que não acabei até hoje, isso é outra história. Comecei a sociedade com a Paloma em 2016, eu comecei a fazer uma reforma no MEA, em 2008, se não era velho. Reparar em 2008, 2009, 2009 era aqui o escritório. Então era uma coisinha ou outra. Até que eu comecei a fazer mais coisa junto com o Paloma. Então 2016, 2017, por aí foi. Alguns projetos antigos, o Via 7, dali da Garcia Dávila e o da 7 de setembro. Eu fiz a Gasterna, Garcia Dávila. Eu fiz o CT de Barcelona, foi só projeto. Eu não quero falar muito de 16, 17, que eu vou falar depois. Taipuaçu, a Casa do Deficiente. Então fiz algumas coisas durante esse período da Estácio, mas o principal era a Estácio. A Estácio tomava o tempo todo. E em 2016, que vai ser o último episódio dessa série, eu vou falar de 2016 até 2020, vai ser o trabalho que eu fiz com Paloma, que eu estou fazendo com Paloma. Hoje está mais difícil, mas estamos fazendo. E é isto. Próximo episódio é segunda-feira, eu liquido quem sou eu. Vocês começaram a ver o quem sou eu, o que aconteceu comigo esse período todo. Evidente que teve muito mais coisas, muito mais sabores e dissabores, mas foi... Minha vida inteira foi isso. E é isto. Um bom fim de semana para todos. E o principal, fique em casa. Tá cada dia piorando. Eu tô falando isso, mas ninguém me escuta. Mas as ruas estão cheias. A 28 de setembro parece o calçadão de Campo Grande. E as coisas estão piorando, estão piorando. Fiquem em casa. Isso ainda é o único remédio que existe para essa pandemia. E segunda-feira tem mais. Uma boa noite para todos. Tchau, tchau.